A paz do Senhor para todos. 2025, novo ano, nova revista, novo trimestre. Estaremos estudando nesses 3 primeiros meses de 2025 em defesa da fé cristã, combatendo as antigas heresias que se apresentam como nova aparência, ou com nova aparência. Temos nesse trimestre as seguintes aulas que serão de grande importância para aqueles que querem defender a fé cristã. Hoje estudaremos sobre quando as heresias ameaçam a unidade da igreja, mas as próximas lições estaremos estudando temas como somos cristãos, a encarnação do Verbo, Deus é triuno, lição 5, Jesus é Deus, lição 6, o Filho é igual com o Pai. Na 7ª lição temos as naturezas humana e divina de Jesus. A 8ª lição, Jesus viveu a experiência humana. Quem é o Espírito Santo? É o tema da lição 9. O pecado corrompeu a natureza humana, 10ª lição. 11ª, a salvação não é obra humana. 12ª, a igreja tem uma natureza organizacional. E a última, 13ª lição, perseverando na fé em Cristo. Então, com certeza, tem muitas informações importantes para aqueles que querem conhecer cada vez mais a doutrina bíblica, viver essa doutrina e defendê-la. Porque nós fomos chamados para crer no Evangelho, fomos chamados para viver o Evangelho, e também fomos chamados para defender o Evangelho. E quando falamos de Evangelho, estamos falando da doutrina bíblica deixada por Jesus e de uma forma mais ampla explicada por Paulo, pelos apóstolos no Novo Testamento. Quando as heresias ameaçam a unidade da igreja, heresias são crenças e práticas contrárias, opostas ao pensamento e ao ensino bíblico, que distorce os pontos principais da doutrina bíblica. Isso é a nossa verdade prática, né? Partindo desse princípio, nós vamos observar que essas heresias que hoje aparecem, elas não são nada novas, né? Elas existem já no decorrer dos séculos da era da igreja. Mas essas crenças contrárias à doutrina bíblica, elas distorcem os principais pontos dessas doutrinas, desse ensino, e confronta o cristianismo histórico, como também traz problemas para o seio da igreja e para o seio familiar. Nós vamos, dentro dessa lição, trazer pontos que são importantíssimos, e nessa primeira lição nós vamos ver que é a base para termos conhecimento, temos entendimento de como ir de encontro a esses pensamentos negativos, contrários e essas visões que são opostas ao que o Senhor deixou para nós como ensino bíblico. Ameaças dos lobos vorazes. Eu acho interessante que o apóstolo Paulo, no capítulo 20 de Atos dos Apóstolos, ele traz para nós esta visão quando ele se despede da igreja em Éfeso, e ele sabia do trabalho que tinha feito ali, o que ele tinha exercido naquela igreja, no seio daquela igreja. Sabemos que Paulo não era pastor de igreja, ele era plantador de igreja, né? Ele disse, eu plantei, Apolo regou, Deus deu o crescimento, mas ali houve uma necessidade de Paulo estar na igreja em Éfeso, e enquanto ali esteve, ele ensinou, doutrinou, que era uma característica do seu ministério. Então observamos que ele usa a figura da igreja como rebanho. A igreja é tipificada por outras figuras, até pelo próprio Paulo, mas aqui ele coloca a igreja como um rebanho. E quando falamos de rebanho, lembramos da figura do pastor, né? E quando falamos do rebanho, lembrando a figura do pastor e das ovelhas, também lembraremos dos inimigos que investem contra este rebanho. E ele usa a figura do lobo. Interessante que no capítulo 20 de Atos dos Apóstolos, versículo 27, ele diz, porque jamais deixei de vos anunciar todo o desígnio de Deus. Ou seja,
todo o conteúdo doutrinário, tudo aquilo que vocês precisam para crer, para obedecer e para praticar o ensino. Mas nós vamos ver que no versículo 28 ele diz: atentai por vós e por todo o rebanho, sobre o qual o Espírito Santo vos constituiu bispos, para pastoreardes a igreja de Deus, a qual ele comprou com seu próprio sangue. A igreja é do Senhor, a igreja é de Deus. Lá no capítulo 16 de Mateus, Jesus disse, né? Eu estabelecerei a minha igreja. Quando Jesus chama Pedro no mar da Galileia, ou mar de Tiberíades, ele diz a Pedro: apacenta as minhas ovelhas. O próprio Pedro vai depois dizer: apacentai o rebanho de Deus que está entre vós. Então, nós temos que ter essa compreensão de que o rebanho pertence a Deus. Deus deu a revelação da sua palavra. E Paulo deixa bem claro aqui: eu vos ensinei. Eu não deixei de ensinar nenhum dos desígnios de Deus. Tudo que ele passou para mim, eu vos entreguei. Aí Paulo começa a mostrar que o rebanho vai ocorrer no futuro, com a sua saída, perigo. É interessante que Paulo diz assim: talvez que aconteça isso. Paulo não diz isso. Paulo diz: vai acontecer, não é? Pela sua visão espiritual, com certeza a sensibilidade espiritual, aquilo que o Espírito Santo colocava em seu coração e em sua mente, ele sabia que depois da sua partida, né, o versículo 29, ele diz assim: eu sei que depois da minha partida, entre vós penetrarão lobos vorazes, que não pouparão o rebanho. Né? E essa expressão vorazes também é traduzida por cruéis. A maldade desses lobos não tem limite. Eles querem destruir, de fato, o rebanho. Eu sei que depois da minha partida, entre vós penetrarão lobos vorazes, que não pouparão o rebanho. Então, temos que entender que a nossa função, e aqui Paulo está ensinando aos anciãos, aos que estavam ali, os bispos, os responsáveis, os presbíteros que estavam responsáveis pelo rebanho, que eles cuidassem, eles atentassem, porque um dia surgiria entre o rebanho esses lobos que não teriam dó, pena do rebanho do Senhor Jesus. Agora, onde está a origem dos falsos mestres? Aqui tem dois pontos, né, a se observar. Esses lobos vorazes, cruéis, eles estão dentro da própria instituição, a igreja. Né? Eles estão dentro da igreja, porque diz: dentre vós mesmos. E o segundo ponto é que eles se levantam, tendo vez e voz, para falar coisas perversas e para atrair após si discípulos. Né? Eles estão dentro, mas não ficarão ali em silêncio. Ele usará a voz para distorcer o que é ensinado no seio da igreja. Então é interessante que os discípulos de Jesus, os servos de Deus, a igreja que serve ao seu mestre, tem que se posicionar com as Escrituras, conhecendo as Escrituras, para poder defender, para poder corrigir essas deformações que esses lobos vorazes, ele distorcem, discordam do que está escrito na palavra de Deus. Nós temos que ter essa posição de defesa, conhecendo a palavra e defendendo a palavra. Então, nós vamos estudar ao longo desse trimestre esses pontos principais que são distorcidos ao longo da história por esses heréticos. O segundo ponto da nossa lição fala da apologética. Essa lição é uma lição que traz um conteúdo apologético, né? E tem um texto em Pedro, na carta de Pedro, 1 de Pedro, capítulo 3, versículo 15, que explica bem o que significa essa definição de apologética. Diz assim: antes santificai a Cristo como Senhor. O Senhor Jesus deve ser o nosso Salvador, mas também o nosso Senhor. Salvador porque Ele nos salva, Senhor porque Ele exerce um domínio sobre a nossa vida. Aí diz assim: antes santificai a Cristo como Senhor em vosso coração, no seu interior, estando sempre
preparado ou preparados para responder a todo aquele que vos pedir a razão da esperança que há em vós. Versículo 16, fazendo-o todavia com mansidão e temor, com boa consciência, de modo que naquilo que falam contra vós outros, fiquem envergonhados os que difamam o vosso bom procedimento em Cristo. Porque se for da vontade de Deus, é melhor que sofrais por praticares o que é bom, do que praticando o que é mal. Mas esse texto aqui, versículo 15, diz assim, ó, que você tem que estar preparado para responder. Esta preparação para responder acerca daquilo que muitas vezes somos arguidos ou chamados para responder o que cremos, porque cremos, qual é a base doutrinária daquilo que cremos, nós devemos fazer isso com mansidão, não com brigas, né, religiosa. Mas o interessante é que quando fala que você tem que estar preparado para defender, você tem que exercer isso que é chamado de apologética cristã. Isso se chama defesa lógica e racional da fé que você professa. Então, responder aqui, estar preparado aqui, é ter condições de dar uma resposta, não com brigas, não com discussões, mas resposta firme daquilo que você crê, daquilo que você esposa como base doutrinária. Essa defesa que Pedro fala é uma resposta à acusação daquilo que alguém possa formalizar contra a sua fé, não é? Nós temos textos como Atos 22 e 1, 25 e 16, que fala dessa defesa da acusação da forma formal, né? Ou da forma que alguém possa trazer uma acusação formal contra outra pessoa. Mas 1 Coríntios 9, 3, 2 Coríntios 7, 11, Filipenses 1, 7 e 16, temos também essa forma de afronta que alguém traz para você de forma informal, né? Então nós podemos ter essa palavra que alguém vem contra você, ou esse ensino contrário, você usa a defesa, a apologia, para ir de encontro a estas negatividades que vêm para minar, contrariar e tentar modificar aquilo que é a base da sua fé, não é? Porque devemos combater as heresias, poderemos ficar inerte, calado, sem nada a dizer em relação àquilo que acontece. Nós temos lá em 1 Timóteo, que é uma carta pastoral, capítulo 4, versículo 16, Paulo dizendo, tem cuidado de ti mesmo e da doutrina, né? Vamos ver esse texto aqui em 1 Timóteo 4 e 16, o que é que Paulo nos diz acerca desse cuidado. Tem cuidado de ti mesmo e da doutrina. Primeiro cuide de você e depois cuide do ensino, da doutrina. Aí Paulo diz assim, continua nesses deveres, tanto cuidando de você como da doutrina, porque fazendo assim, salvarás tanto a ti mesmo, como aos que te ouvem, aos teus ouvintes. Então, primeiro devemos combater as heresias em defesa pessoal, mas também em defesa dos nossos irmãos, ajudar aqueles que precisam compreender, ter uma compreensão clara da fé, para que possa também se defender. Tito, também outra carta pastoral, capítulo 1, versículo 9, veja o que Paulo nos diz a Tito e também passa para nós essa informação tão importante, capítulo 1 da carta pastoral a Tito, do apóstolo Paulo, e o versículo 9, apegado à palavra fiel, você deve se apegar a esta palavra, que é segundo a doutrina, segundo o ensino, de modo que tenha poder, capacidade, tanto para exortar pelo reto ensino, como para convencer os que contradizem, os que querem dizer contrário à doutrina. Então, temos que ter essa percepção de que precisamos ser apologetas, fazer a defesa da fé, né? Buscar o conhecimento da palavra de Deus doutrinário, sólido, primeiro para nós e para aqueles que nos ouvem. Terceiro e último ponto, nós temos o que é heresias. O que são heresias, melhor dizendo, né? Aí nós temos
a expressão seita e heresia. Essa palavra, no grego, heresis, no Novo Testamento é traduzida como seita, está em Atos 5, 17, 15 e 5, 24 e 5, 28 e 22, isso só no livro de Atos, né? E também é vista como heresias, em 1 Coríntios 11, 19, Gálatas 5 e 20 e 2ª carta de Pedro 2 e 1. É verdade que o cristianismo foi também chamado de seita ao longo do tempo, né? Mas isso por aqueles que não professavam a fé em Cristo, né? Então era visto como seita. Então eu lembro que na nossa história aqui em Pernambuco, principalmente no município onde eu nasci, Paulista, houve um período muito forte do catolicismo romano, com todo respeito aos católicos, e que assim que surgiu as igrejas, nossa igreja vai fazer 100 anos em 2028, mas assim que começou a se pregar o evangelho nas terras de Paulista, entre 1927, 28, 29, por aí, nós, os primeiros cristãos da Assembleia de Deus, era chamado de nova seita. Entre tantas outras, né, bodes, mas uma das expressões que se usava de forma pejorativa contra nós era nova seita. Então, a palavra seita às vezes é usada de forma pejorativa e foi assim usada para os cristãos no início da igreja primitiva, né? Mas temos que observar que tanto pode ser usada essa expressão no grego para representar o ensino, como também grupos sectários, né? Então, aí é que é interessante observar que na compreensão, quando se estuda seitas e heresia, a palavra seita tem a ver com grupo sectário, né? Aqueles grupos sectários heterodoxos, ou seja, que não crê na doutrina nossa, mas tem a própria doutrina. E também podemos observar que são seitas com nomes, né, diferentes daquilo que nós entendemos como igreja, né? Mas também temos a heresia, que é mais visto como o ensino estranho, que pode estar dentro de uma igreja séria, parecer aqui ali focos de heresia, né? Então, é isso que temos que identificar a palavra heresia, né? E traduzir de uma forma mais que possa ser entendida, né? 2 de Pedro 2 e 1 explica bem o que é essa questão da heresia, né? 2 de Pedro, capítulo 2, versículo 1, diz assim: assim como no meio do povo surgiram falsos profetas, assim também haverá entre vós falsos mestres, os quais introduzirão dissimuladamente heresias destruidoras, até o ponto de renegarem o soberano Senhor que os resgatou, trazendo sobre si mesmos, repetindo a destruição. Então aqui você vê que eles se introduzem no meio do povo de Deus, e aqui é a explicação mais interessante que o apóstolo Pedro traz sobre a questão da heresia. Ela que é chamada de heresia de perdição, porque ela leva pessoas a se perderem, a saírem da visão de fé. E nós vamos ver, dentro de todo o escopo dessa revista, essas heresias que vai contra a Trindade, contra Jesus Cristo, o Espírito Santo, contra a natureza humana, o pecado, a salvação, sobre os anjos, a igreja, as escrituras, não é? E nós temos aqui a nossa declaração de fé que trabalha sobre tudo isso, né? Eu indico para o professor ou para o estudante da Bíblia ter esse manual de declaração de fé. Que Deus vos abençoe. Que o conhecimento é capaz de mudar a vida de quem lê, a gente já sabe. E que livro você pode comprar em qualquer livraria. Mas nós transformamos 100% do nosso lucro em mudança de vidas, através da ação social, evangelismo e missões. Ao adquirir qualquer um de nossos produtos, seja presencial ou à distância, você está investindo em alguém. Na próxima vez que você for comprar livros ou artigos evangélicos, não vá em qualquer lugar. Vá na Livraria Arca Missionária. Uma nova história começa quando você compra aqui. Agora você pode fazer a sua contribuição através do Pix. Uma operação rápida, segura e sem custos. Abra o aplicativo do seu banco, clique na opção Pix
e em seguida vá na opção Transferência. Depois é só digitar nossa chave Pix, que pode ser o nosso CNPJ 11 120 490 0001 86. Nosso e-mail contribua@eadalp.org.br ou nosso celular 81 98883 2755. Verifique se a contribuição é para a Igreja Evangélica Assembleia de Deus em Abreu Lima, Pernambuco. Confirme a transferência e depois siga o procedimento do seu banco. Anote nossas chaves Pix para não esquecer. CNPJ 11 120 490 0001 86. E-mail contribua@iadalp.org.br. Celular 81 98883 2755. Você está contribuindo para o crescimento da obra de Deus.